Olá, na última quinta-feira, dia 30 de maio, a Igreja Católica no mundo inteiro celebrou uma festa, a festa de Corpus Christi. Enquanto eu aqui na minha cidade estava ajudando na preparação dos tapetes para a festa, vários amigos meus que foram passando falaram: Sidney, por que você não grava um vídeo falando sobre a origem da festa? É bom que você já fala para nós como é que foi isso, né? Nós não sabemos como foi que começou tudo isso. Então, a partir dessa ideia dos meninos, eu resolvi fazer esse vídeo explicando sobre a origem da festa do Corpus Christi. Se você quiser saber, me acompanhe depois da vinheta. Olá, meu nome é Sidney Nogueira, sou professor, esse é o canal Catequese na Veia, um canal com um propósito de divulgação da fé católica. Se você quer me ajudar a divulgar mais a nossa fé, eu te peço que compartilhe esses vídeos com quem você conhece, nos seus grupos, né? Dê like aqui nesse vídeo, faça um comentário, tudo isso ajuda, né? A propagar esses vídeos, eles chegam a mais pessoas. Então vamos lá, sem delongas, quando foi que começou a festa de Corpus Christi? Bom, o ano é 1264, 11 de agosto. Ou seja, nós temos aí quase 800 anos que a igreja celebra esta festa. Primeira coisa que eu tenho que deixar claro é que a igreja não passou a crer na presença real de Jesus nas espécies do pão e vinho a partir desta festa, tá? A igreja sempre acreditou desde quando Jesus disse isso para os apóstolos. Na última ceia, na quinta-feira santa, Jesus toma o pão, né? Pronuncia a bênção e diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Então a igreja crê desde quando foi instituído pelo próprio Jesus. Aqui nós não estamos falando na crença de que a espécie do pão ela é o corpo de Jesus, tá? Mas sim a partir de quando nós tivemos uma festa dedicada ao Santíssimo Sacramento e uma procissão com o sacramento andando na rua. Tá? Então é isso que nós vamos tratar. Para compreendermos bem a origem desta festa, nós temos que compreender a história de duas pessoas. Tá? A primeira pessoa, Santa Juliana, e a segunda pessoa, um padre um pouco descrente chamado Pedro de Praga. Tá? Então vamos lá para a história dessas pessoas. Vamos começar com Juliana, uma mocinha ali que com os seus 16 anos deixa tudo e entra para uma ordem religiosa. Essa moça sempre foi muito devota da Sagrada Eucaristia, né? E por vezes estava sempre que tinha oportunidade no sacrário adorando a Jesus. Numa dessas visitas dela ao sacrário, ela teve uma visão que a deixou meio perturbada. A visão era como se fosse uma lua cheia, muito brilhosa, mas muito brilhosa mesmo, porém com um detalhezinho opaco, né, dentro desta lua. Aqui a opacidade é um pouquinho escuro dentro dessa lua. E ela, assustada com isso, né, se perguntou a Deus o que era isso. Que visão era essa? O que significava? Até mesmo assustada, achando que poderia ser o inimigo fazendo com que ela descresse, né, no Santo Sacramento. Então, em uma de suas adorações, ela ouve uma voz que lhe diz que a lua cheia, em todo o seu brilho e esplendor, significava a ação da igreja no mundo, né? E que essa opacidade, esse pontinho escuro dentro da ação da igreja no mundo, então, era a falta de uma festa dedicada ao Santíssimo Sacramento. Olha só que interessante. Então ela ouve tudo isso, se assusta e começa a se perguntar: ué, mas por que eu? Por que essa voz não disse isso para um doutor da igreja? Não disse isso para uma autoridade da igreja? Porque é mais fácil, como eu aqui, uma simples freira, por que eu tenho que dizer isso para alguém? Quem vai acreditar em mim, né? Então, com essas dúvidas na cabeça, ela guarda essa visão por mais ou menos 20 anos com ela. 20 anos com ela, né? E sempre que ela vai ao sacrário, lá está a visão e a voz, né? Até que em determinado momento, ela vai confidenciar essa visão para uma pessoa de sua confiança.
O nome desta pessoa, Tiago Pantaleão. Guardem este nome. Ele era um clérigo, tá? Ele era um membro da igreja. Tiago de Pantaleão, que era amigo dela, então recebe a informação dela e vai expor isso para grandes teólogos da época, né? Poupando o nome dela, mas ele vai levar isso, né? Esta visão para essas pessoas. Bom, esses teólogos então vão debater sobre o assunto e chegam à conclusão de que não há a necessidade de fazer uma festa uma vez por ano para o Santíssimo Sacramento, uma vez que todos os domingos está em evidência dentro da igreja esse sacramento. Então, meio que eles dispensam a festa, né? Mas Tiago de Pantaleão foi um dos que creram firmemente na visão que Santa Juliana teve. Bom, e ele guarda isso em seu coração. E você que está me ouvindo vai guardar isso também. Tiago de Pantaleão ouve de Santa Juliana que havia uma necessidade da igreja instituir uma festa à Sagrada Eucaristia. Tá? Guardemos isso por enquanto. Vamos então para outra história de uma outra pessoa, chamada Pedro de Praga. Ele era um padre e ele tinha uma descrença com respeito à hóstia. Ele não acreditava que aquela hóstia poderia se transformar no corpo de Cristo. E ele lutava contra isso, ele queria porque queria acreditar, mas a descrença não permitia. E como muitas pessoas durante a Idade Média tinham o hábito de peregrinar até Roma, ele também assim o fez, pedindo a Deus que libertasse ele da sua dúvida. Ele então vai até Roma e reza sobre o túmulo de Pedro, sobre o túmulo de Paulo, pedindo que seja liberto dessa dúvida. No retorno para sua casa, ele sente que a dúvida ainda está presente no seu coração. Então ele para numa cidade para pousar, né, a cidade de Bolsena, também na Itália. E ali, nessa cidade que ele pousa, ele vai celebrar uma missa. E aqui, no meio da missa, exatamente no momento da instituição da Eucaristia, quando ele eleva a hóstia, ele percebe que esta sangra. E começa a sangrar e o sangue começa a escorrer pelas suas mãos. Rapidamente, tomado de pavor, ele coloca essa hóstia no corporal e fecha ela, e o corporal vai meio que empapuçando ali de sangue. Ele interrompe a missa, né? E sai com aquela hóstia sangrando envolta no corporal para a sacristia. E aqui, imediatamente, ele quer levar essa informação para o Papa. Agora, olha que interessante. Ele está na cidade de Bolsena e o Papa estava numa cidade vizinha chamada Orvieto. De Bolsena a Orvieto são 21 quilômetros. Nós que estamos aqui, vocês me conhecem. Iuna e Batiba, né? Seria aí a distância. Então, neste momento, o padre informa ao Papa o acontecimento. O Papa, na hora, se surpreende com aquilo, fica encantado e pede ao seu bispo que vá até Bolsena e verifique, né, o que tinha acontecido lá mesmo, né, se era realmente verdade, e que trouxesse, uma vez constatada a verdade do fato, que trouxesse a hóstia para Orvieto, onde o Papa estava. Então isso vai acontecer, o bispo corre para Bolsena, vai até o Papa Pedro, verifica a hóstia, percebe claramente, né, que há ali, ela está toda ensanguentada nesse corporal, e vai então levar, né, no caso, a hóstia para a cidade vizinha de Orvieto. Então perceba que pela primeira vez nós vamos ter uma saída do corpo de Cristo de uma paróquia para outra paróquia em procissão. Então, depois de comunicado, o Papa pede que ela venha em procissão mesmo. Tá? Então, nós temos aqui a primeira procissão acontecendo do corpo de Cristo caminhando pelas ruas e vem ao encontro do Papa, e este a recebe
e a introduz na Catedral de Orvieto. E lá nesta catedral, até hoje, está este corporal que recebeu esta hóstia ensanguentada. E o sangue foi tanto que ele pingou no chão da igreja lá em Bolsena, e este pedaço de chão onde recebeu o sangue pingado foi retirado e também encontra-se em Orvieto. Agora eu quero chamar a atenção de vocês. O que fez com que este Papa pudesse então instituir a festa a partir deste milagre que nós estamos vendo aqui que aconteceu com o Padre Pedro? O Papa ele colocou o nome de Urbano IV. Mas vocês sabem que quando um Papa, antes de ser Papa, ele tem um nome, né? A começar com Pedro. Como é que era o nome de Pedro? Simão. Depois que Cristo troca o nome dele, ele passa a ser Pedro. O nosso Papa atual, ele chama Jorge, mas depois de instituído o Papa, ele se deu o nome de Francisco. Este Papa que nós estamos falando, que pede que haja a primeira caminhada da Eucaristia até a cidade de Orvieto, ele se chama Urbano IV. Mas qual é o nome anterior dele, antes de ser Papa? O nome dele é Tiago Pantaleão. Lembra da Santa Juliana, com a visão da lua, com uma manchinha, e a voz dizendo que necessitava, para corrigir aquela mancha, que a igreja instituísse uma festa? Sabe este Tiago de Pantaleão, que foi o único que acreditou em Santa Juliana e guardou aquilo com ele? Então, ele se torna Papa. E quando ele vê todo este milagre acontecendo com Pedro, então ele não pensa duas vezes. Isso aqui tudo corrobora para que seja instituída a festa. Então o Papa Urbano IV, em 11 de agosto de 1264, então emite uma bula, e a partir daí nós temos uma vez por ano o Santíssimo Sacramento, deixando a paróquia, o sacrário, caminhando pelas ruas da cidade, abençoando a cidade, e depois retorna novamente. Então a festa nasce a partir da história. Santa Juliana com a visão da lua e uma manchinha, e um padre descrente chamado Pedro, que em suas mãos acontece um milagre. E, claro, o nosso Papa Tiago Pantaleão se torna Urbano IV, que institui aí essa festa, tá? Então, a festa, ela serve para que nós possamos sempre julgarmos as nossas dúvidas fora, né? Julgar as dúvidas fora e crer realmente que Jesus disse que estaria conosco até o final dos tempos, e ele, então, incrivelmente inventou esta maneira, né, de estar presente conosco na espécie do pão e do vinho. Que ele nos abençoe sempre.